Agora, o que as mães, você que lida direto aí com o direito, o que as mães falam ou sentem quando, por exemplo, o ex-companheiro toma atitudes, não quero pagar, ou quero ter o filho só para não pagar, sempre aquela postura de evitar, né, a responsabilidade. Então, é interessante isso, né? Tem algumas mulheres que, eu penso bem nesse sentido também, algumas mulheres, elas falam, não preciso, né, que o pai ajude, porque assim, é tão estressante. Já pensou você com toda essa responsabilidade, né, da parte aí afetiva, emocional, de encaminhar bem seu filho, e aí você passar uma vida em litígio com o pai daquela criança, né? Porque assim, não se obriga a dar amor, né? E a gente usa muito isso quando a gente está fazendo uma conciliação, e eu falo isso para os meus clientes, né? A justiça não obriga ninguém a dar amor, embora tenha já umas teses, Edson, de indenização por abandono afetivo. Mas a justiça não vai impor a ninguém a obrigação afetiva, né? Ela vai transformar aquilo em pecúnia, né? Da mesma forma, você se coloca no lugar de uma mãe, você passaria uma existência, ou pelo menos até o seu filho completar aí a maioridade civil, pedindo dinheiro, cobrando, em litígio, humilhante, no fórum, pelo amor de Deus, né? Então, vamos tocar a vida. Deus me deu esse filho para criar, vou trabalhar, vou criar. E esse ser, como o Edson mesmo disse, um dia vai despertar, vai se arrepender, e isso acontece, né? A gente vê situações assim tristes, porque mesmo que a pessoa não tenha uma boa condição financeira, quem quer ajudar, né, Edson? Um pouquinho que ajuda, com 1 litro de leite e com amor, com essa afetividade, já é uma grande ajuda, né? Sabe o que eu admiro Diga, Edson. Não, eu ia falar o seguinte, a gente fala sempre aqui no programa, que falta pra gente é essa visão de que somos espíritos, né? Numa experiência corpórea. Quando a gente pensar mais sobre isso, se a gente fosse educado dessa forma, se houvesse esse conhecimento, você pode ter certeza que muitas coisas seriam vistas de forma diferente, né? Até as próprias leis humanas, elas se adaptariam a essa realidade. E a visão que as pessoas teriam sobre a maternidade, a paternidade, a responsabilidade que isso traz, né, para o espírito, puxa, seria diferente. É que falta pra gente, infelizmente, essa visão. E a gente se insere de tal forma na matéria que parte para essas coisas aí, entendeu? Extremos. Esses extremos. Até não sei se a gente tem espaço para falar isso nesse momento, Cláudio, mas eu tive um caso aqui interessante relatar. A mãe chegou um determinado momento que a mãe falou, eu não aguento mais. Ele não paga, ele não cumpre com as responsabilidades, deixa, não vou mais executar. Quando o filho fez 18 anos, ele me procurou. Falou, a minha mãe não quer mais, mas eu quero, o direito é meu. E ele tinha direito para receber, porque o pai realmente não contribuía, já era uma sentença judicial, né? Já era um processo em fase de execução. Ele falou, a minha mãe não quer mais, mas eu quero, é meu direito. Então demos sequência no processo com o filho. E eu fui ameaçada de morte, o filho foi ameaçado de morte, a mãe foi ameaçada de morte. Então, eu tive até que acionar a polícia e tudo mais. Foi uma situação, foi tão estressante para todos, foi tão grave, e realmente nós corríamos risco de vida, que nós optamos em desistir do processo. Agora, imagine esse cidadão, desculpe, né, esse espírito primário aí, primitivo, acordando depois no plano espiritual e vendo tudo isso daí. Ninguém escapa da justiça divina num aspecto, eu não estou falando que a justiça divina é aquela que vai punir, não, num aspecto de responder pelas ações, por aquilo que plantou. Todo mundo vai colher. Esse cidadão vai colher também, tá certo? Então... E a consciência, quando despertar, ele vai ver quanto tempo não dá para fugir da consciência, Cláudio. Quanto tempo ele perdeu. Não dá para fugir. A gente tem histórico aí no plano espiritual de pessoas que tentam fugir da consciência e elas entram num processo de meio que loucura, né? Porque não quer assumir a responsabilidade, tá fugindo da realidade, acaba ficando perturbado. Tá certo? Sabe que eu admiro nas mães, e tendo a minha, Margarida Lopes Palermo, como exemplo,
que a mãe tem uma coisa que eu acho que é sensacional. E vejo isso também na minha esposa, que é o seguinte, às vezes como filho, né, principalmente o filho homem, ou a gente entra numa situação que fica muito rebelde, ou entra numa situação, por exemplo, que você acha que não tem saída, né? Então, vou citar um exemplo meu, na adolescência que ficava procurando emprego ali, não achava, chegou um momento que eu falei, pô, não vou conseguir um emprego, né? Não vou ter saída. E a minha mãe vinha com um esclarecimento, então ali abria o campo da minha mente de algo que eu não estava vendo naquele momento. E outra situação que eu admiro em mãe é esse fortalecimento que mesmo que a coisa tá... Eu lembro quando meu pai a deixou, né? Só ela trabalhou, né? Depois que eu fui trabalhar, depois meus irmãos, mas os primeiros anos só ela trabalhava. Quantos irmãos, Cláudio? São 2. E então eu via que ela podia chorar lá no quarto, escondida, ter um momento de depressivo escondida, mas na nossa frente era forte. Ela não deixava a coisa cair, porque se deixasse os 3 filhos também iam pro buraco, né? Então eu admiro isso, essa coisa que a mulher tem e a mãe tem. A mãe guerreira, né? Isso, né? De levantar a família, não, vamos lá. É aquilo que o Edson falou, né? É aquilo que eu estava falando do espírito. Quem é o espírito mais preparado e quem é o espírito que tem mais condições de tocar? É esse. Porque o outro lá é um inconsequente. E porque você põe na balança, ainda, né? O que está em jogo, né? Bom, ele não cumpriu com... Porque assim, vamos dizer que foi uma encarnação planejada. Então ele tem aquele espírito com seus compromissos. Ele falhou com o compromisso dele. Ele tem o livre-arbítrio. Né? Então, naquele caso específico, houve uma falha. Só que tem todo um processo de pessoas envolvidas. Então, espíritos que reencarnaram ali e essa mãe sabe desse comprometimento. Então, o que ela faz? Deixa comigo que eu abraço. Vamos tocar, né? E geralmente acontece isso, né? Geralmente acontece. Isso também não só na maternidade, às vezes acontece olhando para ela não só como mãe, mas como esposa, como mulher, né? Quantos casamentos fracassados porque um ou outro não cumpre, né, Edson, com aquilo que foi combinado, né, que foi acertado. Então, e é muito bom a gente ter consciência disso, até para o processo do perdoar, do perdão, né? Quando a gente passa por uma situação dessa, você poder olhar para aquele ser, ele fez o melhor que ele pôde, ele usou o livre-arbítrio da maneira que ele achou que estava correto, dentro da compreensão que ele tem no momento. E isso aqui, eu vou continuar caminhando, né? Isso não pode interferir no meu planejamento, né? Reencarnatório. E vamos seguir. Vida que segue. Né? Se não tem tu, vai sem tu, não é isso? Então, agora, diante disso que a gente está falando aqui, imagine você antes, lá no plano espiritual, fazendo as suas escolhas. Tá certo? Quer dizer, então, o cara, por exemplo, o espírito que vai escolher vir como homem, e partindo do princípio, né, que o homem tem menos responsabilidade nesse sentido, a responsabilidade emotiva que eu estou falando, tá? Sentimental e de tudo, né? Partindo desse princípio, você fala, bom, eu acho que a missão, nesse caso aí, ela é muito mais responsável, ela é muito mais séria. Porque fica muito fácil para você simplesmente se desvincular, entende? Já a mãe não tem essa facilidade tão grande de se desvincular, porque ela tem toda essa carga emotiva, essa carga toda, né? Então, para ela sente que ela precisa. Já o cara simplesmente faz e... né? Mas as responsabilidades, eu acho que para ele vai ser maior do que para ela. Com certeza. Vamos assim dizer, cobranças, se é que elas existem, né? O processo de acordar no plano espiritual, falar, caramba, eu me comprometi a fazer tanta coisa e olha o que eu fiz, né? O que eu deixei de fazer. Puxa, deve ser um negócio assim, Cláudio, quando você acorda para a realidade, você fala... Deve ser pior que a dor física. Mas é que eu estou falando, é a dor moral. Ninguém escapa de passar por esses processos, entende? Ainda mais quando, no caso, os filhos acabam tendo complicações, né? Imagine a responsabilidade desse pai, desse marido, quando chegar lá e entender que por causa dele, todo um conjunto foi prejudicado. Chega um momento que a pessoa cai em si, né? Nossa, eu falhei nisso, né?
eu gosto sempre de pensar naquelas palavras de Jesus, né? Que é reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho, né? Então, sempre há tempo, né? Então, se quem está nos assistindo, nos ouvindo, ou mãe, ou pai, se está vivendo um processo semelhante, sempre há tempo de recuperar. Então, você talvez não pode modificar o passado, como dizia Chico Xavier, mas você pode fazer um presente melhor, né? Então, buscar esse contato, buscar esse convívio, se ajustar, né? A questão toda, Cláudio, quando a gente fala de questões materiais, é um balanço, né? Porque às vezes tem pai que não quer contribuir, mas tem mãe que também só pensa no lado material. E é importante a gente lembrar que o que está envolvido aqui, e o que a lei se preocupa é o interesse do filho. É o emocional, né? E é o interesse do filho, não é nem do pai nem da mãe, né? Tem mãe que fala, vou tirar tudo dele. Vou tirar tudo. Luciana Tan, bom dia. Acredito que o tema honrar pai e mãe está em crise, pois os papéis atualmente não estão definidos. Os pais se isentam de responsabilidades, sendo demasiadamente permissivos. E os filhos crescem sem aprender o respeito, gratidão. Juscelene Braga mandando seu bom dia. Elaine Stroder também, quinta-feira abençoada. Derval Palmeira, bom dia. Adelina Ferreira também mandando seu bom dia. Sabe o que eu lembrei agora? Isso que a Luciana Tan falou da inversão de papéis. O Edson falou da sociedade machista. Então, quando o pai se separa, e aí, por exemplo, ele vai pra balada, ele viaja, aí o pessoal, nossa, ele tá reagindo bem, ele tá se reconstruindo. Tá se reconstruindo. Agora, quando a mãe que tem o filho lá, a mãe solteira, ela vai em um momento se divertir, aí, tá vendo, ó, tá largando o filho, tá perdido. Olha, isso é a coisa mais absurda. Antigamente tinha uns ditados que o pessoal usava, ó, segura tua cabrita que meu bode tá solto. Não sei se você já ouviu um Já ouvi isso aí. Quer dizer, é um absurdo, quer dizer, o homem pode tudo, a mulher não pode nada. Você julga, você classifica a mulher como a mãe solteira, você não classifica o pai solteiro. Quer dizer, é nesse sentido que eu falo que a sociedade é machista, né? Agora, o que ela colocou, a Luciana, é Luciana o nome dela, né? É que, na verdade, o que está acontecendo aí já é um processo de entendimento que a educação está se perdendo, né? Essa questão dos pais permitirem tudo para os filhos, naturalmente que isso vai se refletir lá na frente, né? Se os pais não ensinarem limites, não ensinarem amor, não ensinar respeito, não ensinar consideração, não ensinar uma série de coisas para os filhos, lá na frente os filhos não vão poder retribuir, só vai retribuir aquilo que recebeu. Quer dizer, se ele não recebeu esse tipo de orientação, vai ser difícil, né? Adelina Ferreira, bom dia. Zenilda Silveira de Moraes, ela fala um relato aqui, né? Algo que ela vê de alguns palestrantes espíritas que não têm compromisso com a família, né? Mas isso são as experiências que cada um vai responder, né? O cara é palestrante espírita e não tem compromisso com a família, ele vai falar sobre o quê? Mas vamos lembrar que, sendo palestrante ou não, espírito ou não, é que eu tenho brincado, né? É ser humano. Nós não somos perfeitos. Que bom que está sendo palestrante. Ele é o primeiro que está aprendendo. É isso. A primeira coisa que o palestrante faz é falar para ele, tá? Isso é verdade. Assim, as pessoas também têm um hábito de julgar o espírita como santo, né? Nós somos seres humanos como todos, né? Assim, o palestrante que está ali, ele sabe determinado assunto, mas ele é um ser que está num processo de aprendizado, né? Também, né? A gente também tem que ter essa visão, né? Que as pessoas gostam de criar ídolos, né? E aí a pessoa não pode ter defeito nenhum, né? Como entender o amor de mãe, Elaine? Então, o amor de mãe é um amor tão lindo, porque... Não sei se a gente pode falar isso, né? É meio redundante, né? Falar que o amor é lindo. Mas é aquele amor puro, né? Despretensioso. Não é um amor onde se espera alguma troca, alguma retribuição, algum reconhecimento. É aquele amor que é gratuito. É aquele amor que é intrínseco, faz parte do processo, né? E é interessante que a maternidade, isso é físico, né? Porque a maternidade, ela libera, né, a ocitocina, né? Que é aquele hormônio que se libera num abraço apertado. Então, não é só espiritual, né? A gente falou aqui da família espiritual, da família material.
mas é um processo também físico, né, ou fisiológico, e aí não é minha área de atuação, mas a maternidade tem tudo isso. Então, por que você vê aquele bebezinho, a mãe pega aquele ser tão frágil, né, e aquele espírito reencarnado ali, que foi o algoz numa outra existência, tá ali, isso, naquela forma tão frágil, e você ali cheio de amor, né, naquele processo de transformação, porque a amamentação, a transformação é tão profundo, né, Cláudio, porque ela sofre toda a transformação do seu corpo, né? Então, algumas mulheres engordam, algumas mulheres carregam depois um problema ósseo aí, se ela não teve uma boa nutrição, porque ela doa, né? Então, assim, são tantos processos que ocorrem no físico, né, e no espiritual, né? Então, é o amor na sua plenitude, né? Sim, e aí, Edson, como você vê o amor de mãe? Eu vejo, eu sinto que às vezes eu tenho inveja e ciúmes. Porque assim... Quem sabe as saudades de uma pode ser, mas eu sinto que eu sou uma pessoa amorosa, né? Os meus filhos podem dizer isso, mas esse processo, Cláudio, ele é maravilhoso. Tá? Quem estuda a doutrina espírita, quem vê tudo isso que a Elaine está falando, dessas alterações hormonais que ocorrem, todo esse processo aí de desenvolvimento do feto, de você acompanhar, é uma coisa que, se o espírito não experienciar, ele não vai se desenvolver de fato espiritualmente, né? Se a gente tem que entender que o espírito, para evoluir, ele tem que evoluir moralmente, ele tem que evoluir na sua sensibilidade, ele tem que evoluir no seu amor, né? Já que o amor cobre a multidão de pecados, é assim? Isso aí. Você, para se desenvolver amorosamente, você tem que passar por essas experiências. Você quer coisa melhor, ou coisa mais gratificante, ou coisa mais transformadora de você receber no seio, né, materno, uma entidade, um espírito com quem você já teve uma desavença, por exemplo, onde as coisas se resolvem na verdade, onde as coisas se desenvolvem espiritualmente falando, é no seio materno, nessas oportunidades, né? Lógico, você vai falar assim, o pai não tem responsabilidade. O pai também tem, faz parte desse processo, mas quem está mais ali envolvido é a mãe. Então, esse amor, vamos assim dizer, ele é um amor que a gente pode chamar de incondicional, que leva o espírito para o seu desenvolvimento, tá? Tanto que há relatos, né, de mães que se perpetuam no plano espiritual, quer dizer, não deveria, né? Continuar sendo mãe lá, tá certo? Mas sente responsável a responsabilidade que ela assumiu, ela chega até a transpor essas. Tem até um livro que fala, né? Tem um livro lá que eu não cheguei a ler direito, mas o título é As Mães do Plano Espiritual, né? Existe lá eu não conheço. Então, relata mais ou menos isso, de que o espírito ele se desenvolve de tal forma, mas ele nunca perde esses laços, principalmente se o espírito com quem ele acalentou durante muito tempo, com quem ele acompanhou, não se desenvolveu da forma como foi, ele não consegue se desprender enquanto não sente que esse espírito consiga evoluir. É um compromisso que você cria, Cláudio, não só para a maternidade física. Porque não tem lógica nenhuma, né? Você desencarna, fala, agora eu desligo, não tenho mais amor, porque o amor não é um processo que porque acaba. Se você está desenvolvendo esses sentimentos, eles são espirituais. É algo para você levar consigo, entende? É uma experiência maravilhosa essa. Né? Por isso que eu falei que eu invejo, às vezes eu sinto nessa encarnação, pelo menos, né? Às vezes eu brinco, eu falo assim, às vezes é uma saudadezinha, né, de uma existência aí, Edson.